Vamos tentar de novo. E agora? Vocês estão me ouvindo? E aí? Vocês estão me ouvindo? Como é que tá? Vamos ver se vocês me ouvem de novo. Eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que é um pouco conexão. Tava com o computador ligado que eu desconectei. Peço desculpa para vocês, mas assim, totalmente fora de controle. Mas nós vamos chegar, nós vamos tirar esses insights, essas dicas que o Marcelo trouxe para nós. Já já que a gente traz tudo isso aí pra gente. Obrigado de vocês estarem firmes aí, apesar dessas oscilações todas, tá bom? Então vamos ver se o Marcelão volta aí pra gente colocar ele. Ele já deve estar voltando. Para que a gente possa continuar essa partilha aí que ele começou a falar e na hora que começou. Só que assim, eu peguei aquele trechinho que ele estava falando. Pode ser. Vamos aguardar um pouquinho aí. O Lucas me deu uma dica aqui. Vamos ver. Só esperar o Marcelo chegar e a gente já coloca ele. Obrigado por vocês serem resistentes, porque o assunto é importante. E me ajude a avisar o pessoal aí que nós voltamos, porque essas coisas são, infelizmente, fogem da nossa alçada de controle, né? Mas faz parte. Nesse momento onde está todo mundo em casa, todo mundo conectado, a gente pode ter esse tipo de oscilação. Só o Marcelo voltar aí, a gente já coloca ele. Enquanto ele não vem, deixa eu falar para vocês. Se alguém tinha colocado alguma pergunta lá, ficou na outra live. Então, esse lugar da interrogação é para vocês colocar uma pergunta, tá bom? Eu vi que alguém colocou aqui no comentário que tem medo de futuro, mas daí a gente perde isso na hora que ele for responder. Então, se vocês puderem colocar aí na interrogação qual é a dúvida, qual que é a pergunta que você quer fazer para o Marcelo, importante fazer nessa interrogaçãozinha aí. E vamos aguardar um pouquinho que o Marcelo está voltando. Ele deve estar com algum problema lá também. Mas é como eu disse, a gente vai superar tudo isso. Não é à toa que nós somos a comunidade da resiliência, né? Nós vamos até o fim e nós vamos superar essa internet que está nos deixando na mão hoje. E nós vamos chegar. Gente, o medo é uma característica muito peculiar de cada um, né? Depende um pouco da forma com que você foi criado, das suas crenças, do seu conhecimento. Ele se manifesta mais ou menos de acordo com a situação. Mas como eu disse no começo, 3 tipos de reações frente ao medo. Duvidar... Ah, o Marcelo chegou aqui, ó. Já vou colocar ele aqui com a gente. Marcelo. Tá junto com um monte de gente aqui que chegou agora. Peraí. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, achei. Vai dar tudo certo. Tentando fazer leitura labial. Pessoal, vamos fazer aquilo lá de novo. Pega o aviãozinho, chama lá o pessoal e vamos continuar essa live, porque nós vamos esquentar ela agora. Aí, Marcelo, voltamos. Aê! Eu não sei o que está acontecendo, mas se eu ficar mudo de novo, você segue o jogo, valeu? Eu mudei aqui a conexão minha também, Tá, para ficou poder melhor. ajudar de alguma forma aí. Ficou melhor. Vamos lá. Maravilha. Vamos seguir aí no seu raciocínio sobre o medo, tá? E o pessoal vai começar a pôr pergunta aqui agora, ó. Já tem até uma pergunta. Ah, agora tem. Como enfrentar o medo do que está por vir diante desse atual cenário onde estamos vivendo? Tem gente que está fazendo uma pergunta seguinte: todo medo é futuro, Marcelo? Todo medo é algo do desconhecido que eu não conheço, algo que eu não tive contato ainda? Todo medo está... Relacionado com certeza com o desconhecido, talvez não com o tempo, né? Porque o medo, ele pode acontecer... Tá me ouvindo bem? 1, 2, 3, tá me ouvindo? Tá ótimo. Maravilha. Então, como a gente foi preparado, né? E o medo é uma das emoções básicas que nos preparam para reações, né? Para reações. A princípio,
elas tinham um caráter até que a gente poderia chamar instintivo, né? Embora no ser humano a gente não fala de instinto, né? Porque a cultura, né, e a organização simbólica ela dá outra característica, né? Então a gente não é igual ao animal que age de forma programada, né? A gente pode escolher. Né? Você pode escolher até dar sua própria vida, salvar alguém. Né? Um animal não faria nunca isso, o instinto não permitiria. Então, embora nós não sejamos instintuais, programados, tem algumas programações básicas lá. Né? São um pouquinho mais flexíveis que nos animais, e o medo é uma delas. Para nos defender diante de algo desconhecido que mostra perigo. Que não é só o desconhecido, né? Você poderia chegar em casa e alguém falar: parabéns, você ganhou na loteria. Você vai levar uma surpresa muito grande, né? Que é um outro sentimento. Alguns julgam surpresa como sentimento básico, mas não vai ser algo que vai te dar aversão, que vai te fazer reagir com luta ou fuga, né? Você vai ficar assustado, vai dar a descarga adrenérgica, mas você vai ficar feliz, vai abraçar a pessoa, nossa, ganhei na loteria, né? Ou qualquer outra coisa que para aquela pessoa fosse muito valoroso. Então ele está relacionado com o desconhecido e o perigo, nos atentar, nos alertar para o perigo, para que a gente possa evitar ou enfrentar o perigo de alguma forma. Agora, como você falou na introdução, né, e é muito importante as pessoas entenderem isso, o medo ele existe dentro da minha cabeça. Por quê? Porque ele é baseado no conhecimento que eu tenho atual e ele é baseado na avaliação da realidade que eu tenho. Então, por exemplo, quando a gente pega um componente que é parecido, lembra, está relacionado com medo, que é a fobia, né? A pessoa tem fobia de barata. Tudo bem, barata realmente causa nojo em muitas pessoas, a barata pode transmitir doenças, a barata anda em todo lugar e tem ali seus germes e outras bactérias e até vírus nela, mas você vê que quando a pessoa tem a fobia de barata, né? É um medo que é desproporcional ao risco. É um medo que é desproporcional ao risco. Então, a pesquisa psicológica e psicanalística hoje já mostra que uma fobia, por exemplo, estou falando de um caso, né? A fobia, que está relacionado com medo. Você tem o terror, você tem a angústia, que eu posso até falar deles depois. No caso do medo, da fobia, é um medo injustificado. Né? Ou seja, a reação é desproporcional. Então, a pessoa não consegue controlar, porque a avaliação da realidade nela está afligida, está atrapalhada. Ela não está conseguindo fazer uma avaliação da realidade da melhor forma. Né? Ou seja, se ela pegasse, não, calma aí, eu não tenho nojo, eu acho nojento, mas vou usar uma luva, vou bater com a vassoura. O que ela vai fazer? Ela vai morder, vai tirar um braço meu, vai me matar, vai me extorquir? Não vai, né? Então isso seria uma avaliação normal, ou funcional, ou mais saudável. Não que a pessoa que tem alguma fobia seja uma pessoa doente. Ou seja, o que aconteceu nela é que lá dentro, na constituição da subjetividade dela, houve uma conexão que não é das melhores, né? De alguma forma, e aí quem trabalha com a psicologia profunda, né? Com as linhas de psicologia profunda, como a psicanálise, a psicologia analítica e até algumas outras, vai acreditar que no nível do inconsciente teve esse encontro simbólico, né? Ou seja, ela associou a barata a alguma outra coisa. Então, possivelmente, o medo que essa pessoa tem na fobia é de outra coisa, não é da barata. Mas está sendo realizado hoje na barata, na aranha, na cobra, no vampiro. Legal. E essa questão do medo do futuro, como que fica? Só para pegar um gancho aí na pergunta da Raquel. Ah, não, super legal a pergunta dela. Por que a gente tem medo do futuro? O medo, então, ou seja, ele existe na minha cabeça. Ele é baseado no que eu posso, do jeito que eu avalio a realidade hoje e baseado no que eu tenho de conhecimento. Então eu vou fazer as duas coisas. Eu avalio a realidade. Nossa, tem um tigre na minha frente. Aí o que eu tenho de conhecimento? Nossa, tigre come gente, por exemplo, né? De uma forma bem... Então eu vou fugir. Uma criancinha talvez olhasse e imaginasse como se fosse um gatinho, se ela tivesse, às vezes, gatinhos de pelúcia. Então ela vai ter um problema. A avaliação da realidade dela pode estar ok, ela vê realmente, tem um amarelo e preto, ou sei lá qual a cor do tigre que viesse em cima dela, e, no entanto, ela não tem o conhecimento. E pode acontecer o contrário, né? Eu posso ter o conhecimento e fazer uma avaliação equivocada da realidade.
né? É o que acontece, por exemplo, nas pessoas que têm paranoia, né? Que são pessoas que têm algum tipo de comportamento que lembraria a psicose, né? Algum traço de psicose ou até o problema, ou a desestruturação psicótica mesmo. A pessoa, ela acredita que tem coisas que a estão seguindo, a polícia, os ETs, que vão abduzi-la. Então, o conhecimento dela não está errado. O conhecimento não está errado. Se tivesse alguém a perseguindo, ela teria que fugir. O problema dela é a avaliação da realidade. Não tem, ninguém está fazendo isso com ela. Mas ela acredita, ela tem certeza piamente que tem. Então, o medo está dentro da nossa cabeça. E a gente vai ter que estar sempre ajustando a avaliação da realidade e o conhecimento que eu tenho. Se eu tenho pouco conhecimento, tudo é desconhecido, eu vou ter mais medo. Se eu não tenho uma avaliação precisa da realidade, eu posso ver medo aonde não tem e eu posso não ver medo onde eu deveria ter. Então, então o medo está mais relacionado com o desconhecido que o futuro. Só que o futuro é um dos desconhecidos. Não é o único. Mas o futuro é um dos desconhecidos. A Raquel falou muito bem. Ou seja, o que a gente vai fazer, né? Como é que vai ser? Ou como é que já está sendo, né? Os números estão certos, não estão certos? Quem está certo? Então, isso gera muito medo nas pessoas, né? Ou seja, a gente está acostumado a ouvir falar de uma doença e saber que para ela tem tal tratamento. Aí alguém fala de uma doença que não tem tratamento, como nós estamos passando hoje em dia. Ou a gente está acostumado a ver os nossos governantes falarem, vem por aqui, faça isso e vai dar certo. Mesmo que eles estejam falando só em época de campanha. Agora nós vemos vários governantes do mundo inteiro falando, nós não sabemos o que vai acontecer, tem que esperar semana que vem. Então, isso potencializa o medo. Absolutamente, absolutamente. Porque quando você tem um líder, mesmo que ele te leve para o buraco, até cair no buraco, você vai confiante. Agora, quando você vê de todo lado a incerteza, você fica mais atento àquilo que já existia. Por isso que eu falei, o medo está na nossa cabeça. E é o que você estava falando e eu concordo totalmente. Porque essa incerteza já estava aí. A incerteza já estava aí. Mas e o vírus? O vírus pode me matar. Mas ontem você podia ter morrido atropelado por uma bicicleta enferrujada. Vamos tentar um gatilho aqui, então. Vamos tentar A morte está aí o tempo todo. Vou tirar um insight aqui, vamos ver se o pessoal pescou. Podemos dizer que cérebro vazio prolifera o medo? Entendeu? O cérebro vazio. No momento como que nós estamos atualmente, e as emoções elas estão vindo de uma forma muito arcaica, né? Porque diante do medo, diante do perigo, ou do perigo futuro, começam a vir dentro de nós essas programações animalescas, né? Que a gente estava preparado lá na época, quase, né? Na época dos nossos ancestrais, era fugir ou lutar, né? O tigre apareceu, ou eu vou para cima dele ou eu saio correndo, né? Então, vem coisas que são desconhecidas dentro de nós. Eu concordo com você, de certa forma, que a cabeça vazia, ou seja, você não ter uma ocupação, ou você não ter os melhores pensamentos, você pode se deixar levar por uma negatividade, a pessoa poderia ficar muito influenciável pelas notícias que já estão aí, embora em boa medida elas são necessárias, né? Então eu concordo com isso. Eu acho que o vazio, em especial, na medida que a pessoa perde tempo em se conectar com ela mesma. Porque se o medo está dentro de mim, e se eu perco tempo, né, se a minha cabeça está vazia em qualquer coisa, porque ela pode estar vazia na Netflix também. Né? Eu adoro Netflix, não tem nada contra. Mas a pessoa pode estar vazia fazendo alguma coisa e ela pode estar vazia fazendo nada. Né? Esse momento, ainda mais muitas pessoas no mundo, né, 2/3 da população mundial em confinamento, mas não precisa ser o confinamento também da doença. Ou seja, qualquer pessoa que está passando por um deserto, né? Deserto no sentido figurado, qualquer pessoa que está em crise, né? No meu consultório eu recebo muita gente com crise na meia-idade, né? É muito comum as pessoas em 30, 40, 50 anos que sempre fizeram, e que lembra muito a situação atual, né? A pessoa vai, batalha, emprego, dinheiro, ambição, ela está atenta a tudo, menos a si mesma. Ela está atenta ao carro, qual carro ela vai comprar, quem comprou qual carro, a foto de quem, no Face, no Insta, o que ela tem que fazer. Então ela está sempre ligada em questões objetivas e exteriores a ela mesma.
Quando vem uma crise, por exemplo, uma crise conjugal, a crise da meia-idade, uma depressão, qualquer crise, como a crise que nós estamos vivendo atualmente, ela é obrigada a olhar para dentro. Ela pode fazer duas coisas: aproveitar essa oportunidade para se conectar com ela mesma, ou ela pode ficar com a cabeça vazia, né? E tentar se iludir, tentar se distrair, fugir daquilo que ela tinha que fazer, que é o momento propício para quê? Para se conectar. Marcelo, posso pegar um gancho? Eu estou trabalhando, você conhece um pouco o projeto Foco no Essencial. Eu já tenho um tempo que eu estou caminhando com esse projeto e, assim, independente do coronavírus, independente do Covid-19, as duas crenças que mais a gente trabalhou em todo esse tempo, a primeira foi fortalecimento de identidade pessoal e fortalecimento de capacidade. E é incrível como, quando a pessoa descobre quem eu sou, qual a minha missão no mundo, qual o propósito que me move, e quando a pessoa descobre como fazer isso acontecer na vida dela, porque isso é uma resposta dela, mas existe metodologia para que ela tire isso de dentro dela, é incrível como que vem, como efeito colateral, a pessoa dizer: eu perdi muitos medos que eu tinha a partir do momento que eu ativei a minha identidade, a partir do momento que eu entendi que eu sou capaz, né? Então, só pegando um gancho aí no que você falou, eu acredito que, assim, independente do momento que a gente está vivendo, o medo que as pessoas têm na vida, se a gente voltar a fita, todo mundo que estava digitando lá, deleta 2019, alguns dias atrás, ou estava reclamando do tapinha do Papa na mão da moça lá, todo esse pessoal que estava muito envolvido com essas coisas que eram muito importantes, né, estavam cheias de medo, muitos medos. E esses medos, muitas vezes, têm a ver com a identidade, com o propósito que eu não descobri. E com a capacidade que, ao eu não me descobrir, eu julgo talvez que eu não tenha, ou eu tenho medo de ter aquilo, ou eu tenho receio. E aí esse medo começa a me consumir, gera... eu tenho uma palestra que eu falo sobre o paradoxo do começo. Eu não faço porque eu tenho receio, e eu tenho receio porque eu não faço. Então, para pegar gancho aí, você falou do conhecimento. Esse conhecimento somado com a experiência, com a atitude, com o fazer, ele vai quebrando um pouco esses medos. Tenho razão nisso? Como que você vê isso? Com certeza absoluta, né? Ou seja, o conhecimento, a gente pode falar no sentido amplo conhecimento, incluindo nele não só conhecimento racional, mas também sabedoria, que é fruto da experiência, né? Então, as tentativas, os sentimentos, né? Que nós estaríamos relacionando os valores, né? E a capacidade de avaliar de uma forma subjetiva as situações, o uso também da intuição, ou seja, na medida que eu vivo, que eu saio do meu cubículo, né, que eu saio do meu quartinho, e que eu dou a cara a tapa, igual você está falando, né, ainda mais quando a pessoa tem um propósito, a chance do medo se dissipar é muito maior, porque, como eu falei, o medo é baseado no que eu sei ou não sei e a minha avaliação da realidade. E ele não tem necessidade de estar pautado em algo objetivo. Ele pode ser uma fantasia minha. Então, muitas vezes, eu não vou lá para saber o que tem, e por isso tenho muito medo, né? E se eu tivesse tentado, experimentado, eu talvez veria que não era isso tudo, né? Então, a experiência, né? O conhecimento que advém da experiência ajuda a desmistificar, né? Muitos dos medos. Isso é muito interessante, né? E a pessoa está conectada com o sentido da vida dela, igual o Viktor Frankl fala, né? Quem tem um porquê, arranja um como, né? Aguenta qualquer Enfrenta como. qualquer como, é isso mesmo. Exatamente, porque... mas nas duas versões da frase é interessante, porque ela enfrenta qualquer como e ela arranja um como, mesmo se não tiver. Sim, sim. Então, o sentido, quando a gente acha o sentido, por isso eu acho muito bonito o trabalho do Foco no Essencial, porque realmente isso não deixa de ser um remédio para enfrentar-se o medo, né? A pessoa, na medida que ela se conecta com a sua missão, isso é muito junguiano, né? Na medida que ela se conecta com o seu projeto de individuação, né? Com sua missão na vida, muita coisa que é medo talvez continue sendo medo, mas agora tem algo mais importante que o medo, que é fazer acontecer. O medo, esse medo que a gente percebe
que eu acho que a maior parte das perguntas estão chegando nesse sentido, ele tem muito a ver com o medo da morte, né? Podemos dizer que, de alguma forma, todo medo, ele tem no final de todo esse caminho do medo, essa insegurança da vida. Quando a gente vê agora todo esse contexto de doença e tal, o Nietzsche tem uma frase, né, que a vida é uma aventura que ninguém vai sair vivo dela, não é isso? Você que é um Jungiano o Jung tem uma relação temporal com Nietzsche, não tem? Eu De assisti alguns educação e filmes. leu Nietzsche, e tem autores que verificam, né, aonde que Nietzsche de alguma forma teria influenciado Jung. Essa é uma diferença forte entre Jung e Freud, né? Freud era um grande erudito, né? Ele Sim. conhecia toda a literatura clássica, ele cita vários autores, né, Goethe, vários outros, e com muita propriedade, né? Mas ele não era um homem de filosofia, ele conhecia pouco de filosofia, né? E Jung, além de ter todo esse conhecimento clássico e também histórico, arqueológico, a gente poderia considerá-lo também um filósofo, porque ele falava de filosofia com muita propriedade. Então, alguns verificam a relação dele, inclusive com Nietzsche, mas não somente, Schopenhauer e alguns outros grandes autores. Agora, essa questão, com certeza, em relação ao medo e medo da morte, a gente pode falar que talvez o medo começou dali, né? Ou seja, foi uma programação ancestrais, hominídeos, para da morte, né? Mas hoje em dia a gente vai ver o único fator, né? A morte minha, a morte do meu próprio corpo, né? Por que isso? Porque quando você faz uma pesquisa, teve uma pesquisa mundial, né? Você tem outros temores que vêm mais violentamente, mais fortemente para as pessoas, por exemplo, o medo de falar em público. Então, de alguma forma, aquela morte, o medo da morte, que era algo muito natural e muito arcaico, de alguma forma foi modificado, né? E hoje nós temos outros. O Marcelo está travado. Vocês estão ouvindo o Marcelo? Não, né? Vamos ver se a internet dele volta. E se não voltar, eu derrubo ele e trago ele de volta. Alguém está me ouvindo? Está tudo certinho comigo? Ô Marcelo, Alô, alô? a Você me última ouviu fala, bem? a última fala sua cortou porque a sua internet travou. Alguma coisinha aconteceu aqui. Quando você estava fazendo a relação do medo da morte, cortou. Então, a morte, né? A gente pode acreditar que a morte estava na programação básica do medo, mas que com o passar do tempo e da organização da cultura, hoje tem pesquisas internacionais que falam que o medo da morte não é o maior medo das pessoas, né? As pessoas temem mais, por exemplo, falar em público. Uhum. Então, de alguma forma, continua na base, né? Como substrato, como elemento, mas de alguma forma ela foi metaforizada, simbolizada. Então, por exemplo, as pessoas, no caso do medo de falar em público, o medo da desaprovação social é, em algumas vezes, mais forte que o medo da morte, né? A ponto de uma pessoa que sofreu bullying na internet querer suicidar. Alô, alô, me ouviu? Ô Marcelo, Reginaldo? aproveitando que você é um psicólogo renomado, o cara estudou nos Estados Unidos, fez pós-graduação, tem um monte de coisa no seu currículo, eu vou te fazer uma pergunta que me fazem e eu sempre mando para vocês. Porque as pessoas confundem um pouco o coach, o mentor, com o psicólogo, né? E são complementares na minha visão. Eu trabalho em parceria com vários psicólogos, onde eu digo assim, você me manda a pessoa bem e eu deixo ela melhor. Mas se a pessoa estiver para baixo da linha do padrão, eu preciso que você cuide dela. Tipo assim. E é mais ou menos isso, né? Uma pessoa que está doente, uma pessoa que precisa de uma ajuda de um profissional da área de saúde, ela é uma pessoa que não adianta ela procurar performance, porque ela vai ser uma Ferrari acelerada para um precipício. Então, o nosso trabalho na área de desenvolvimento humano, ela precisa que a pessoa esteja em boas condições, vamos pensar assim, psíquicas, para que ela possa buscar o melhor dela e, né,
Então, assim, só para dar uma deixa aí, que às vezes a pessoa confunde, e essa confusão ela não é muito saudável. E tem muitos coaches e mentores que confundem também a função deles com a de psicólogo, e aí eles bagunçam mais o negócio Tá ainda. cheio. E tem Até, psicólogo que confunde também. pois é. Mas isso, o consumidor, as pessoas, os clientes, eles têm que começar a ficar atento com cada um e o que cada um entrega, né? Em todo Exatamente. caso, o Você tem uma mercado. noção muito clara, né? Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Agora, infelizmente, não só tem coaches que cometem esse erro, como tem até instituições de formação de coach que também cometem esse erro, né? Sim, Há um sim. tempo atrás, o Conselho Federal de Psicologia fez uma nota de repúdio, porque uma instituição brasileira de formação de coach pagou um merchan na Globo, um merchandising, e lá eles estavam falando sobre coach no tratamento de pessoas que foram abusadas sexualmente. Né? É. Isso não é passível, isso Esse é um não é tipo de razoável. coisa. Esse é um tipo de coisa que quem chega no meu trabalho já de cara já sabe que o meu trabalho é muito puro no sentido de desenvolvimento humano. Obviamente que tem muita gente triste e se faz uma autoanálise como se estivesse doente. E às vezes ela precisa, né, de performance e ali ela resolve os problemas dela, porque existe uma diferença e hoje todo mundo tem uma análise assim, nossa, eu estou depressivo, eu estou estressado, e usa essas palavras de uma forma tão pejorativa que acaba até trazendo para elas coisas patológicas. Mas a pergunta é boa, ó, vou te fazer aqui, ó. Qual a relação entre medo e síndrome do pânico? Medo e síndrome do pânico? Você ouviu? Perfeito, maravilha. A síndrome do pânico, ela, a gente diria, eu estava falando do medo como uma emoção básica, né, que é diferente da angústia e diferente do terror. Elas estão relacionadas, mas tem diferença. Então, no caso do terror, é algo que eu espero, é algo que traz perigo de forma determinada, eu conheço, mas não espero. Então eu estou andando pela rua e de repente aparece um leão com a boca aberta. Então aquilo possivelmente vai me causar terror. Eu sei o que é, eu sei o que é, eu sei do perigo dele, mas eu não estava esperando eu encontrar no meio da rua. No meio da rua eu estava esperando encontrar carro. Tá. O medo é algo que eu espero e algo que é determinado, que eu sei que tem perigo, né? Então, por exemplo, as pessoas hoje em dia estão com medo da pandemia, do vírus chegar na sua cidade, na sua família, ou seja, é algo aguardado e algo determinado. No caso da angústia, não é determinado nem o objeto que causa aversão e nem a minha relação com ele, como que eu vou reagir. Né? Então ele é indeterminado, a pessoa não consegue nomear, dar nome. Né? E então a pessoa tem uma sensação de aversão e ela não sabe o que é. Né? E isso muitas vezes está relacionado com fatores inconscientes. Por isso que a síndrome do pânico, entre outros fenômenos, transtornos mentais, alguns, né, específicos, são considerados de causa psicodinâmica, ou seja, de causa inconsciente. A pessoa ela tem uma explosão de uma reação corporal, adrenérgica, absurda, como se ela estivesse diante daquele leão, só que não tem leão. A pessoa não sabe por que o sistema dela está reagindo de uma forma tão apavorada. Então, a gente poderia relacionar o medo, porque no fundo você tem o terror e a angústia tem relação com o medo no sentido de ter uma aversão profunda a algo que traz perigo. Mas no caso da crise de angústia, né, como é chamada a psicanálise, e no DSM, né, na classificação internacional de doenças mentais, chamada atualmente de uma delas, né, um dos braços, síndrome do pânico, a pessoa ela tem aquela explosão e ela não consegue relacionar no tempo presente, no teste da realidade, por que motivo ela, por exemplo, não quer sair de casa mais de jeito nenhum. Né? Então, mesmo que ela consiga, né, às vezes ela relaciona, não quero sair mais de casa porque aconteceu algo lá na rua, porque eu fui assaltado. Mas você vai ver que não é um estresse pós-traumático. Não é algo que falando, conversando, tratando, né,
com um tratamento específico, por meios racionais, ela vai superar. Não, agora está superado. Se eu tiver 4 guarda-costas, eu vou sair para a rua. Não, nada que você fizer no nível racional e objetivo vai fazer com que ela saia daquela síndrome. Então, quando acontece um caso de síndrome do pânico, o ideal é a pessoa procurar ajuda, né? Psicológica em primeiro lugar, mas dependendo do tratamento psicológico e do nível de falta de adaptação, de falta de analisabilidade, né, de falta de estrutura, talvez também precise de um colega da psiquiatria, um médico, né, que vai medicar, que vai ajudar a dar estabilidade para essa pessoa. E no tratamento psicoterápico, né, que só os psicólogos podem fazer, então já estou respondendo a outra pergunta também, e no tratamento dessa patologia, a pessoa vai ter, aí tem várias linhas de psicologia, né? Algumas não trabalham com o conceito do inconsciente, as chamadas psicologias profundas trabalham com o conceito do inconsciente, ou pelo menos se relacionam com algo nesse sentido, vão trabalhar o contato dessa pessoa com ela mesma, contato dessa pessoa com ela mesma, para ela entender o que no inconsciente dela, qual conexão que ela não percebeu, que aconteceu no inconsciente dela e que está deflagrando esse sintoma. Né? Na psicologia analítica, a psicologia de Jung, ele sempre nos lembra que um sintoma é sempre um símbolo. Ou seja, toda doença também é um chamado para eu acordar. Toda doença é um chamado para eu acordar. Algo não está integrado. Tem algo fora do lugar. Então, no caso da pessoa com síndrome de pânico, o que dentro do inconsciente dela, ela não tem coragem de assumir para ela mesma, ou ela não conhece dela mesma, e que se ela conhecesse, aquele sintoma não teria mais função, poderia ir embora. A doença é sempre triste, nós estamos falando que a doença é boa, mas o sintoma em si, ao mesmo tempo que ele é ruim, traz desconforto, atrapalha trabalhar, atrapalha amar, como dizia Freud, por outro lado, ele também traz uma pergunta. É como Édipo, né? No livro Édipo, o rei falava, decifra-me, a esfinge fala para ele, decifra-me ou te devoro. Toda doença é um decifra-me ou te devoro. Ou seja, algo errado está acontecendo aqui. Né? Se a gente olhar para o caso da pandemia, tem algo errado acontecendo no mundo. Tem muitas coisas erradas. Né? Mas anos antes de acontecer o possível vírus que possivelmente veio da China, já tinha papers, né? Já tinha artigos falando que existia o risco, que aquele local, que o contato com aqueles animais, o problema não era a carne do morcego, o problema era a falta de higiene naqueles locais, poderia dar uma epidemia. Ou seja, o que aconteceu no mundo que a gente não acordou para isso, para esse risco? Né? Ou seja, tem coisas desequilibradas no mundo. Muita gente sabe, hoje em dia nós gastamos mais dinheiro na ciência, com prótese, pesquisa sobre prótese peniana e prótese de silicone, do que o dinheiro que é gasto sobre doenças degenerativas do cérebro, como Alzheimer. Então tem uma piada do meio que fala, no futuro, os velhinhos e as velhinhas vão ter um peitão e um grande falo e não vão lembrar por que fizeram essa cirurgia. Ou seja, o mundo tem seus desequilíbrios. Se 3 anos antes a ciência já avisou, por que a ciência não foi um parâmetro para poder ter resolvido isso lá, matar a cobra no ninho? Quantos outros erros estão acontecendo no nosso mundo? Estou falando que essa é a causa. Ou seja, toda doença ela traz uma pergunta. Toda doença, seja a AIDS, seja o câncer, ela traz uma pergunta para a gente. Né? Ela é triste, ela é horrível, ela tem que ser tratada, ela tem que ser exterminada, mas ela também tem que ser questionada, ela nos traz um questionamento. Entendida. Mas, Marcelo, a gente criou essa comunidade, a comunidade da resiliência, que a gente chamou, que eu não achei outra palavra que fosse mais significativa para um momento de crise, aonde a gente precisa se planejar e aonde a gente precisa entender que é possível sair melhor, porque essa crise vai passar. Acreditar nisso, olhar para isso, tem ajudado. Eu tenho recebido o dia inteiro mensagens de pessoas que aliviaram um pouco o medo a partir do momento que começou a participar, a interagir e a perceber que mais pessoas têm visões positivas frente a tudo isso. Então, nós estamos chegando aqui ao final, a reta final da nossa live. Ela caiu 2 vezes, então a gente está atrasando um pouquinho, porque a gente perdeu uns minutos. Então a gente não está atrasando, a gente está fazendo uma live de 1 hora, só que ela foi blocada, e aí o pessoal vai entender isso, mas a gente já está chegando ao final. Eu queria fazer uma pergunta para você ver se é possível.
o que, que dá para a gente fazer para a gente pegar o medo, colocar ele aqui do lado e ir com medo mesmo? Só que é possível responder essa pergunta? Você me ajuda, mas eu acho que dá para pensar Então, assim. espera aí. Eu acredito que tem mais gente que precisa ouvir esses 5 minutos finais do Marcelo. E eu queria convidar você para convidar aí os seus amigos pelo aviãozinho aí, para a gente trazer mais algumas pessoas que precisam ouvir como ir com medo mesmo numa época, numa fase da nossa vida que a gente está todo mundo meio de cabeça baixa. As pessoas estão querendo parar a vida, como se ficar em casa em quarentena fosse uma pausa na vida. A vida continua. Nós precisamos sobreviver psicologicamente, fisicamente, porque daqui 3 meses a vida lá fora vai precisar de gente que está disposto a recuperar tudo isso. Algumas vidas, infelizmente, nós não vamos poder recuperar de pessoas que estão perdendo a vida. Mas a grande maioria das pessoas precisa entender que a vida continua e o medo não pode ser a barreira. Talvez, eu sempre digo, a gente precisa transformar esse muro que está nos deixando preso e que a gente não consegue olhar por cima dele, porque a gente se limitou, a gente tem que transformar esse em escada para que a gente possa, com medo mesmo, ir. Então o pessoal está chamando, ó, já está chegando mais algumas. Mais um, chama mais dois, chama um amigo, chama um Não, tio, chama uma tia, chama um vizinho. Está aí aqui no funcionando. final. Ah, tá bom. Vai Só resolver vou enquanto. desligar. 30 segundos. Beleza, você volta. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou fazer um compromisso com o Marcelo aqui a hora que acabar. Só que vocês têm que colocar essas perguntas lá na interrogação. Eu vou pedir para ele daqui a pouco se ele responde essas perguntas todas após acabar a live, tá bom? Eu sei que ele é muito ocupado, está atendendo pessoas até às 9 da noite, mas bota a pergunta aí que eu vou dar uma dica. Marcelo, existem muitas Oi. pessoas que me procuram e assim, a gente tem outros psicólogos na comunidade. Então eu quero aproveitar aqui agora, eu sou especialista em marketing, e eu nunca posso perder a chance de ligar as pessoas nesse sentido. Existem muitas pessoas precisando de um psicólogo nesse momento. Na comunidade tem alguns, eu gostaria até que quem for psicólogo na comunidade se manifeste lá na comunidade também amanhã ou depois que acabar essa live. Mas eu gostaria de saber o seguinte, quando as pessoas estão precisando de ajuda, agora não podendo ir até o consultório, como que você está se virando? E se alguém que viu essa live quiser entrar em contato com você, eu falei para eles deixar pergunta aí na nossa live e que depois você conversa com elas e talvez vocês possam agendar o online. Você está fazendo esse tipo de atendimento? Você pode falar isso para o pessoal? O CFP, o Conselho Federal de Psicologia, ele tem regulamentação, né? Então ele já tinha regra desde 2018 para atendimento online, né? Então isso é possível no Brasil, vários países regulamentaram e no Brasil, seguindo algumas regras, é perfeitamente possível. Mas esse ano, agora, 2020, o CFP ele fez uma nova regulamentação por causa da pandemia. Então, alguns detalhes de exigência que são muito salutares foram flexibilizados para permitir que qualquer psicólogo pudesse fazer atendimentos online, desde que cadastrado no EPSI, que é uma página do Conselho Federal. E eu tenho atendido, né? Meus pacientes, né? Eu atendo aqui no sul de Minas, em Itajubá e Pouso Alegre, e eu não podia deixá-los na mão, e ainda mais com toda a psicologia do Brasil se unindo e trabalhando justamente para dar atendimento a tantas pessoas, né, na situação de estresse, de confinamento, ou os profissionais de saúde correndo como doidos aí para poder ajudar a população ou se preparar para futura ajuda. Então eu não podia deixá-los, estou atendendo online, né? E aí, né, alguma pessoa que precisar, estou à O pessoal disposição, está deixando pergunta. mas em todas as cidades tem também, né, psicólogos preparados para atender online. Quem tiver, só fazer a pesquisa, perguntar para o psicólogo, né? Tem alguns mais tradicionalistas que não estão atendendo, mas eu sei de vários que estão atendendo, fazendo um trabalho muito bom aí, ajudando a população, né? Eu acho que isso é muito importante, porque em algum momento uma parcela
importante da população vai precisar de cuidados médicos. Mas a gente pode ter certeza, né, numa doença Legal. que, embora seja muito viral, mas que tem uma letalidade baixa, a grande maioria da população vai precisar de ajuda psicológica muito mais do que ajuda de saúde, ajuda médica, né? Vai ser de ajuda de saúde Legal. mental, né? Então, é muito legal o que o CFP fez e muito, né, os colegas aí, colegas e colegas, psicólogos e psicólogas estão trabalhando aí arduamente para poder atender toda essa população, se adaptando para poder dar esse atendimento. Legal. Eu pedi para o pessoal deixar a pergunta, depois eu te passo a pergunta e o contato da pessoa, e aí vocês podem, porque não vai dar tempo de responder todas, tem muita pergunta. Pessoal, enquanto o Marcelo vai dar aqui a dica dele, nesse momento importante da nossa live, onde ele vai falar o que fazer para levar o medo aqui, ó, e ir com medo mesmo, que esse é um dos fatores do foco no essencial, porque quando você tem foco no essencial da sua vida, não é que o medo some, é que você consegue fazer a gestão dele, porque você sabe para onde você está indo e os desafios que provocam o medo, você já sabe que você vai ter também, porque, inclusive, Marcelo, você vai responder agora essa pergunta, mas amanhã, vou colocar aqui para o pessoal, amanhã nós vamos ter uma live aqui para vocês verem. Vocês estão vendo? Nós vamos ter uma live especial com uma enfermeira que está lá no campo de guerra do coronavírus. Só que a live não é para ela ficar falando sobre o que está acontecendo no coronavírus apenas. É para falar de protagonismo. Porque na nossa vida, a Paulinha, que acabou de mandar uma mensagem, sou muito querida na minha vida, e ela vai trazer para a gente um pouco dessa experiência de ser protagonista, de assumir o chamado, e não escolher só a bonança, mas enfrentar também os desafios. Então amanhã, a nossa live, ela vai ser toda especial com a Érica, tá bom? Então vocês viram aí já um pouquinho, já está lá na comunidade o link para você fazer o cadastro, para a gente poder conversar sobre isso amanhã. Então vamos para a resposta, seu Marcelo. O que você diz? Como ir com o medo mesmo? O que você pode passar para a gente como último ensinamento desse nosso bate-papo? Uma coisa importante é ir com medo mesmo, não é ir comendo, é ir com medo. Porque tem muitas pessoas que no nível de ansiedade muito elevado saem comendo. Então não é para ir comendo mesmo. Né? Ainda mais doce, né? Você tem um trabalho muito interessante, a doutora Gisela Savioli fez da nutrição com a psicologia, a relação entre os alimentos, né, e os sentimentos, né? Então as pessoas ansiosas tendem a comer mais açúcar e o açúcar acaba aumentando ainda mais a sensação de ansiedade e medo. Então não é comendo, não. Mas para ir com medo... Só mais uma coisinha rápida aqui. Só avisando o pessoal aí que nós fizemos um acordo aí esses dias que a próxima imersão que nós puder fazer presencialmente, você vai estar com a gente, não é isso? Vou fazer todo esforço para estar junto. Acho muito legal esse trabalho. Final de maio, começo de junho. Quero esse seu carisma, esse seu jeito leve de falar de algo tão complexo, esse jeito de brincar com coisa séria, sem deixar de ser sério. Isso deixa as coisas mais fáceis para a gente, isso aproxima a gente do desconhecido, e isso faz com que, às vezes, um assunto que a gente não costuma tratar, ele se torne algo que voa. Já faz mais de uma hora que a gente está aqui e o tempo voou. Então agora você responde para o pessoal, e eu agradeço muito vocês. Com uma palavra, enquanto o Marcelo fala, eu quero que vocês digam como que foi a participação do nosso convidado especial, Marcelo Cunha, direto de Itajubá, Pouso Alegre, sul de Minas, do mundo. Enquanto ele responde, vocês coloquem uma palavra. Vamos lá. Eu queria agradecer, Edinaldo, a oportunidade de estar com você aqui, né? Esse espaço super legal. Você é um cara que tem uma experiência, uma competência fora de série, self-made man. E uma experiência muito legal que você dá para as pessoas, e super junguiana, né? Como eu já te falei, né? Super junguiana, porque foco no essencial seria um resumo do processo de individuação, né? A gente carrega muita bagagem inútil durante a vida. E, em especial, na metade da vida, a gente é chamado a esvaziar essas malas, essas mochilas e ficar só com o essencial mesmo, com aquilo que vai fazer a nossa felicidade das pessoas ao nosso redor. Muito legal mesmo. Eu fico feliz também com essa plateia, com essa audiência sua aí, muito carinhosa, né? E muito participativa, né? Algumas perguntas que eu não puder responder agora, depois, na medida do possível, vocês me passando aí a sua produção, o que eu puder, eu vou tentar
responder. Em relação a ir com medo mesmo, não tenho resposta pronta, né? Resposta não tem como nenhuma das que eu tive aqui, né? Mas pensar um pouquinho, se o medo, a base dele é o conhecimento que eu tenho atual e o teste da realidade, né? Então, o conhecimento que eu tenho é racional, muitas vezes, né? Tem a ver com experiência também, pode ter até intuição, mas ele é mais relacionado com ego e racional. Se você pega o teste da realidade, embora ele está voltado para a realidade, ele tem muita influência de coisas inconscientes, né? Então alguém pode, na verdade, essas duas questões, né? Pode sofrer influência de questões internas, né? Algumas vezes patológicas, simbólicas, sintomáticas e etc. e tal. Então, o medo que está dentro de mim, ele flutua, ele muda. Ele muda com o tempo, ele muda com as minhas experiências, ele muda conforme eu cuido de mim, ele muda conforme eu cuido das minhas emoções e me conecto melhor comigo mesmo. Então, na medida que eu vou fazendo, eu vou vencendo o medo. E uma energia muito forte que puxa essas duas coisas, né? Que puxa e que ajuda a pessoa a enfrentar e a ir para frente, é realmente quando ela se conecta com a sua própria missão, né? Então, eu acho muito legal isso. Eu acho que ir com medo mesmo, a gente sempre vai ter medo, né? A gente tem que entender que medo zero, o dia que você tiver medo zero, que a gente compararia na psicologia com ansiedade zero, né? Ansiedade zero é performance baixa, né? Quem não tem medo nenhum, o ator que fez tantas vezes uma peça e ao final ele vai fazer mais uma edição daquela peça e ele não tem mais medo nenhum, ele é displicente, ele é relapso, ele não leva mais a sério a sua plateia. É melhor que ele seja trocado, né? Então, medo zero, ansiedade zero é performance baixa. Medo 100%, ansiedade absurda, é paralisia. Né? A pessoa não vai conseguir. Se fosse um ator, ele ficaria congelado em cima do palco. Então a gente tem que entender o seguinte: quando a gente vai fazer uma coisa importante, vai dar medo mesmo. Quando a gente lida com coisas importantes, tem medo. O medo tem que se tornar o nosso amigo, porque ele está ali para nos sinalizar. Essa não é uma situação ordinária, não é uma situação comum. Aqui você precisa ter atenção. Seja para cuidar da sua saúde, porque tem um perigo de um vírus, seja porque você tem que cuidar do seu futuro, que você não sabe que Brasil a gente vai ter daqui a pouco, e você, em vez de ficar só assistindo, às vezes, bobeira em casa, você pode se capacitar e ser a pessoa da vez, a pessoa da hora. Né? Cavalo selado não passa duas vezes, não é que ele passar, você vai conseguir montar. Então, o medo serve para dar essa ligada na gente, para acordar, para falar, olha, não durma. Tem muita gente dormindo, né? Um sinônimo de dormir seria inconsciência. Né? Quando nós dormimos, nós não temos consciência, nós estamos inconscientes. Tem muita gente que parece estar acordada em casa, se ligar ele atende, mas que está dormindo. Né? Jung falava isso, né? Fala, né? Acordar é se conectar com o seu interior. É conectar com o seu Acordar-se interior. para dentro. Exatamente. Então a gente precisa acordar. Agora é a hora. E o medo pode ser. Não vai ser sempre assim. Né? Se ele for patológico, procure ajuda. Mas o medo, muitas vezes, vai ser aquele motor que vai ajudar a gente. Vai ser o grifa-texto. Vai mostrar, ó, aqui é importante. Presta atenção. Aqui não é qualquer coisa. Aqui não é qualquer dia. Agora não é qualquer hora. Se prepare. Né? E nós estamos numa situação de medo, sim, mas não um medo paralisante. Um momento de se prepare, porque coisas boas podem vir. Ótimo. Marcelo, meu muito obrigado. Vou desconectando aqui agora, vou encerrar com o pessoal. Muito obrigado, gratidão. Nesse momento onde a gente tem tantas dúvidas, uma luz, né? Eu falo que o nosso trabalho é ser um fechinho de luz num quarto escuro. Porque apesar de um fechinho de luz não ser uma luz total, só aquele fechinho já ajuda o nosso olho a ter uma percepção dos objetos. E quando dois fechinhos se juntam, a luz intensifica um pouco mais. E nós já somos mais de 1000 nessa comunidade em uma semana. Esses fechinhos de luz vão iluminar muito. E você faz parte disso. E eu só posso agradecer. Chegaram várias perguntas. Vou passar para você depois. Quero agradecer a você. Vou fechando aqui o Marcelo. Você aguenta aí que eu tenho só um recadinho para vocês. Obrigado, Marcelo. Só, apesar dos nossos contratempos tecnológicos aí, eu acredito que valeu muito, né? Que
A primeira vez que eu encontrei com o Marcelo pessoalmente, eu tinha certeza que ele teria algo muito especial para passar para a gente. Vamos que vamos. Amanhã é a dona Érica que vai trazer para a gente um pouquinho dessa experiência de ser protagonista na linha de frente, numa cidade onde a gente sabe que já deve ter N casos e trabalhando nesse meio aí, mas ao mesmo tempo esse protagonismo lindo. Quero dizer para vocês que estão aí na comunidade, muito obrigado. Lá no canal do Telegram tem algumas coisas que eu coloquei lá hoje, não sei se vocês já viram. E vamos agitar essa comunidade, gente. Hoje a gente teve 20 e poucos cadastros, então o pessoal está desistindo de convidar. Não desistam, preciso que vocês convidem mais gente para vir, para a gente crescer essa comunidade e eu conseguir convencer pessoas desses níveis que a gente vai ter essa semana para vir aqui dar o tempo deles para a gente. Tá? Quanto mais pessoas tem nessa comunidade, mais eu consigo convencer pessoas de fazer partilhas incríveis como essa. Então é uma soma que vocês me ajudam e eu vou devolvendo para vocês na medida de todas as minhas conexões e dos meus relacionamentos. Boa noite, amanhã a gente se vê mais. Vamos com medo mesmo, vamos que vamos. Abração.